Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do Fundo XP Industrial, é o Fundo de Investimento Imobiliário XP11. Então a gente vai ver qual foi aqui a performance do fundo durante o mês de julho, né? E o relatório é esse que saiu nessa última semana aí, vamos ver o que a gestão falou aqui sobre o desempenho. Fique conosco então. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça, mas você ajuda muito a gente querer continuar nosso trabalho no YouTube. E também vou deixar o link desse relatório também do nosso grupo do Telegram para você baixar aí o relatório e se inscrever também no nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, falar aqui sobre o XPIN11, né? XPIN que é um fundo de logística, né? Tem aí o nome industrial, mas é um fundo classificado pela Ambima como um fundo de logística que investe em galpões industriais e logísticos, né? Então é um outro fundo de logística que a XP gere. É um fundo que tem desde julho de 2018, é um fundo que tem algum tempo já, né? Partindo aí para, fez agora, né? 5 anos de mercado. E o código de negociação na bolsa desse aqui, XPIN11, vulgo XPIN, né? Patrimônio líquido do fundo 740 milhões, tem mais de 44.800 cotistas. Classificação Ambima Logística e quem gere é a XP Vista Asset e quem administra é a Vortex DTVM. Tem uma taxa de administração e gestão aqui que, de acordo com a regra em cascata, provavelmente paga aqui a maior, né? Taxa de gestão 0,75% ao ano, que vem aí abatido, né? Mensalmente dentro dos resultados. Bom, vamos ver o que a gestora falou. O anúncio da distribuição do fundo no mês foi de 65 centavos por cota, né? O fundo que anuncia aí seus proventos no quinto dia útil do mês, então anunciou no dia 7 de agosto. E o dividend yield do fundo, né, com base no valor de mercado, está em 9,6%, né? Encerrou aí a 81,10, mas agora final de agosto, essa penúltima semana de agosto, sendo negociado a 82,50 aproximadamente, né? Esse rendimento anunciado foi pago no dia 14 de agosto. E atualmente o fundo está com um saldo acumulado ainda não distribuído de 45 centavos por cota. Ele busca aí uma distribuição, né, bem linearizada. Se você pegar o histórico de distribuição do fundo, praticamente todos os meses aí de 2023 pagou-se 65 centavos por cota. Bom, foi registrada uma inadimplência, né? Inadimplência de 2 locatários, correspondendo a 6,7% da receita de locação, mas algo que já está sendo equacionado para o fundo pretende resolver nos próximos dias, tá? Inadimplência aí ocorrida no mês de julho. Em julho, ainda 31 de julho, fato relevante é que ele anuncia um novo contrato de locação, né, com vigência a partir do dia 10 de agosto, mais de 3.700 metros quadrados para Comfort Brasil. E com isso, o fundo, a partir de agosto, reduzindo a sua vacância de 12,5% para 11,3%. Então, é o menor patamar de vacância, né, no fundo desde agosto de 2021. Né? Então, 2 anos depois, o fundo aí tendo o menor patamar de vacância aí registrada. Né? Então, a gente tem visto isso, inclusive, em alguns fundos de logística, né? Patamares mínimos aí, principalmente daquela época, pior época da pandemia. Né? Foi 20 e o início de 21. Bom, aqui ele fala sobre a prospecção, né? O fundo segue prospectando aí as áreas vagas, né? Para poder buscar novos inquilinos. E falando aqui do fluxo financeiro, a gente verifica que o fundo está tendo uma receita aí de 7,3 milhões de reais. Quase 7 milhões é a principal receita do fundo, né? Que é a receita de locação. Restante aqui, receitas de rendimento de outros fundos imobiliários que ele tem na carteira, né? E receita de LCI renda fixa, onde o caixa fica aplicado. Despesas do fundo, 1,7 milhões de reais. O fundo tem uma alavancagem, né, que gera uma despesa financeira do fundo atualmente de quase 1 milhão de reais. Então o fundo ainda tem uma alavancagem aí alta em relação ao seu patrimônio, né, mas faz parte aí do crescimento, né, e o fundo sofreu muito nesses últimos 2 anos por conta dessas alavancagens e das vacâncias que o fundo apresentou, né? Por isso que ele chegou a estar cotado aí, tem épocas abaixo dos R$ 70.
E o resultado do fundo foi de 5,6 milhões, e distribuiu 4,6, então no mês de julho distribuiu menos do que os resultados apresentados, mas no ano de 2023 o fundo está com resultados menores do que a distribuição em R$ 1 milhão. Né? Então, o fundo, nesse período aí de 2023, distribuindo mais do que o resultado, mas se a gente pegar os últimos 12 meses, o fundo está com resultados maiores do que a distribuição. E ele segue então com um acumulado, né, de 45 centavos por cota daqueles resultados não distribuídos. Tá? Não é o caixa do fundo, né, que está lá no ativo, é aquele resultado não distribuído dos resultados em regime de caixa. Resultado aqui distribuído por cota, né? Então 98 centavos foi a representação das receitas de locação durante o mês de julho, né? Então por isso que a gente viu um resultado maior do que os resultados normalmente que o fundo ofere, né? Teve aqui um aumento na receita de locação do fundo. Aqui é em relação ao volume de negociação, né, do fundo, então a gente verifica que está mantendo ali os 0,4, de 400 mil de volume médio diário de negociação no mercado secundário e está ainda distante do valor patrimonial que é de 103,57 e desde mais ou menos aqui março, abril de 2021 o fundo sendo negociado abaixo do valor patrimonial, né? Então a gente verifica que há muito tempo aí o fundo sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então, quem pretendia entrar no fundo nesse período aí está tendo oportunidade de acumular cota. Não quer dizer que está barato, né? Mas está tendo a oportunidade de aumentar a posição. Para quem já investe no fundo aí, pretende aumentar a posição, 2 anos aí aportando, né? Por está abaixo do valor patrimonial do fundo. E a liquidez do fundo aqui, como a gente verifica, né? A gente já falou lá em cima, foi de 9,2 milhões de volume diário, volume mensal negociado na bolsa, né? E o giro de cotas foi baixo, 1,6%, né? Pouca negociação em relação a compra e venda, né, no mercado secundário. Aqui na rentabilidade, o fundo teve rentabilidade positiva no mês de julho, então ganho de capital pela cota foi de 0,93%, distribuição líquida foi de 0,81%, que deu um retorno total de 1,74%, maior inclusive do que o IFIX, né, que foi de 1,33% no mês de julho. Bom, mas eu acho que a gente verifica os portfólios, não aumentaram, não variou nada, né? Não teve muitas modificações em relação ao último relatório lido aqui, 96,13 em imóveis, o restante aqui cotas de FIIs e instrumentos aí de caixa, né? Aplicação financeiras. E da tipologia dos contratos, 85% são contratos típicos, 14,8% contratos atípicos, mas pelas características aí do fundo, apesar de ser classificado como um fundo industrial, os seus imóveis normalmente são modulares, né? Então tem aí uma característica que qualquer tipo de empresa pode normalmente usar, né, a área locável aí do fundo. Bom, aqui ainda tem em relação à exposição por alocatário, o fundo ainda tem a principal receita vindo da Centauro, 16%, só Jeff 10%. Então tem até uma diversificação aqui interessante, né, com uma alocação maior somente na Centauro, o restante com percentuais aqui bem distribuídos. Comércio varejista é o principal, 17%, né, automotivo 17%, tecnologia 13%, alimento, então bem diversificado também em relação aos segmentos de atuação dos seus locatários. Né? IPCA, o principal correção, ainda 64% o restante é IGPM. E o que a gente vê aqui que em agosto, 14% da receita imobiliária do fundo vai ser reajustada agora no mês de agosto. E o vencimento médio dos contratos, quase 90%, vence a partir de 2025. Já está ali logo, né? Tem que ampliar essa atuação aqui, né? Botar de 27 para frente para a gente poder verificar um gráfico percentual aí nos próximos 5 anos, né? E a partir dali. Aqui a gente verifica que a vacância ainda está em 12,5%, né? Porque a ocupação que a gente falou lá em cima foi a partir de 10 de agosto. Então, a partir no próximo gráfico, né? Se não tiver nenhuma alteração, o fundo vai ter aquela queda de vacância apresentada lá em cima. E aqui né, a especificação aqui de cada imóvel, né? Os imóveis performados, Barão de Mauá, CIA ou CEA, né? Lá em Atibaia, Gaia, Jundiaí 1, Jundiaí 2, Extrema 1.
E aqui é o detalhamento de cada contrato por imóvel. Então a gente verifica aqui que no Barão de Mauá, lá em Atibaia, a vacância está em 6,6%, é a principal vacância, se eu não me engano. O CEA está com 3,9% de vacância. O imóvel Gaia não tem vacância, né, como a gente verifica aqui. O Jundiaí 1 tem uma vacância de 2,1%. Jundiaí 2 não tem vacância, são apenas 2 locatários lá. E o Extrema 1 também não tem vacância, né? São outros 5 locatários diferentes. Então o fundo está com tem aqui 309.900 metros quadrados de área bruta locável. E dentro do resumo do portfólio, né, o overview do portfólio, são 7 condomínios logísticos, 105 módulos. Então, como eu falei, contratos atípicos normalmente se tem em mais quantidade em imóveis modulares, né, logísticos modulares, por conta qualquer empresa pode alocar, né, para poder acumular ali seus produtos. Locatários são 33, tem uma diversificação bem interessante aqui, né, a inadimplência nesse mês foi de 6,7, que está em andamento as negociações. O único problema aqui é a vacância, que segue diminuindo, né, 12,5%, que já vai para 11,5% para o mês de agosto, se não acontecer nenhuma saída, né? E contratos típicos e atípicos tem esses percentuais aqui com preponderância nos contratos típicos. E aqui é a expectativa de conversão em contratos, né? Expectativa de alta possibilidade ou em fase de assinatura é zero, né? Não tem aí expectativa próxima de concluir contratos e reduzir a vacância. Média possibilidade está em mais de 1.100 metros quadrados. E aqui a alavancagem do fundo tem hoje, né? Então são 2 CRIs, são 161 milhões de reais, que vai com vencimento 2036 e 2037, indexado pelo IPCA. Então a TEC está tendo uma menor despesa financeira, o IPCA hoje está mais equilibrado, né? Pelo CDI está se pagando muito mais de juros e atualização monetária em relação aos CRIs em casos aí de alavancagem. Bom, é isso então. XPIN11, fundo de logística industrial, né? Então segue aí a redução da vacância, né? Menor vacância desde agosto de 2021, e esse aqui foi onde o fundo bateu recorde aí, né? A partir de agosto, uma nova alocação, onde o fundo vai ter ali a menor vacância desde agosto de 2021, a menor vacância dos últimos 2 anos do fundo. Então segue aí um bom momento para o setor logístico. Então, se você é cotista ou está pretendendo entrar no XPN11, me diz aí o que você está achando do fundo, né? O que você tem estudado do fundo aí, o que você acha? Compartilhe com a gente nos comentários. Eu não sou cotista do XPN11, nunca fui. Tem outros 5 fundos de logística na minha carteira, não cabe mais nenhum a princípio, né? Mas é um fundo aí que tem procurado, a XP tem feito nos últimos meses, né, uma gestão mais ativa, e o fundo tem melhorado. É o que a gente tem visto aí, acompanhado no XPIN11, ok? É isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.